Olá, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E quem está em pauta hoje é o vereador Paulo Búfalo, o parlamentar que até o dia desta gravação já protocolou 91 requerimentos, 81 indicações, 11 projetos e 10 moções. Vereador, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo em ter aceito o convite para participar aqui do programa e de que maneira que o senhor avalia o trabalho até aqui, as dificuldades enfrentadas. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Eu aqui agradeço o convite, né, nesse importante trabalho da TV Câmara, do Em Pauta, né, para apresentar o trabalho dos e das parlamentares aí para a cidade, para a região, né, porque é isso que dá sentido no nosso trabalho aqui também. Gabriel, eu avalio que assim, no último período, né, nós temos, não desse mandato necessariamente, mas na última década nós estamos vivendo um processo de despolitização, inclusive, seja das eleições, seja da própria ação parlamentar, né? Isso se reflete em situações que os debates nos parlamentos, enfim, eles ficam extremamente restritos. Então, os projetos, as iniciativas que nós apresentamos, além de serem iniciativas assim regimentais, quando você cobra uma ação da prefeitura com uma indicação, ou busca uma informação, ou cria um regramento, eles ganham também essa relevância de trazer a política para essas questões, né? Para as demandas sociais, porque a demanda do cidadão e de cidadã tem a ver com opções políticas também. Sim. Por isso eu considero que o volume das iniciativas ele tem a ver com isso também, com a necessidade de nós jogarmos luz e fazer o debate aprofundado da política, e por isso nós temos nos mobilizado, procurado fazer a escuta, né, e traduzir isso para iniciativas aqui no parlamento. E, vereador, o senhor levou essa questão da política para o clima também, porque o senhor é o presidente, teve a iniciativa de criar uma frente parlamentar de enfrentamento aos efeitos da emergência climática. Para quem está nos acompanhando, quais são os objetivos? Qual que é a sua preocupação? Ela é global, ela é nacional? Tem o foco aqui na cidade de Campinas também? Gabriel, as frentes parlamentares elas foram criadas aqui, são instrumentos recentes, talvez pouco mais de um ano, talvez 2 anos, né? E a ideia era que pudesse ampliar as ações das comissões permanentes, né? E das frentes parlamentares. Então, além dos vereadores, vereadoras, também participam vários movimentos sociais. No caso, nós provocamos essa frente para tratar da questão da emergência climática, porque nós vínhamos assim acompanhando, seja no debate do meio ambiente, da política urbana, e das questões que envolvem aí o planeta, na verdade, né? Que é uma casa comum, né? No que diz respeito aos efeitos climáticos, assim, os eventos climáticos extremos, né? Que locais onde havia muita água, pegando exemplos aqui no Brasil, né? No Rio Amazonas, por exemplo, nós vimos seca recente. Em outros locais onde nós temos climas relativamente controlados, como agora no Rio Grande do Sul, nós vimos uma enchente assim sem precedentes na história. E o que nós temos acompanhado, né, é de que isso tem a ver com iniciativas dos seres humanos. Não foram eventos que surgiram por desagrado da própria, na verdade, assim, por iniciativa da própria natureza, enfim, mas foram provocados, né? O próprio painel intergovernamental aí pelo meio ambiente, pelo clima, né, tem recomendado
essa década, que começou a contar em 2022, como uma década decisiva para nós controlarmos, por exemplo, a questão da temperatura internacionalmente. Então, nós trouxemos para essa frente parlamentar a ideia que tem sido discutida. Você precisa ter um olhar global e pensar iniciativas locais. Então, iniciativas que sejam da sociedade, mas iniciativas também que sejam dos poderes públicos locais. E eu acho que a Câmara tem que contribuir com isso. Então, daí, o que nós já tiramos desse debate? Primeiro, o alerta em si, né? Temos provocado a população a pensar, o próprio governo a pensar. E depois, procurado trazer pautas importantes. Por exemplo, a questão dos incêndios florestais, que nós vivemos aqui na cidade de Campinas, né? Ou nas matas, enfim. E isso tem a ver com uma questão do clima também. Exige uma mudança de comportamento da sociedade, que às vezes, vou fazer uma limpeza aqui, ateio fogo ali na situação, naquela mata e tal, mas exige também ações do executivo municipal, né, do Estado, que é na conscientização, é na formação de brigadas populares para fazer esse combate a incêndio, é numa outra preparação do próprio governo para poder atuar nisso. Então esse é um dos campos. Uma outra ação, trouxemos aí, depois nós podemos até aprofundar, mas um outro conceito também para a política urbana, para pensar a drenagem. Tudo isso são temas que vêm no contexto dessa frente parlamentar. O senhor está citando, então, uma questão que é global, que é uma casa só, o planeta, citou extremos desde do que aconteceu no norte até no sul do nosso país e também aqui na cidade de Campinas. Eu acompanhei a última reunião que foi realizada pela Frente Parlamentar no mês de maio e foi citada uma questão também sobre expansão urbana e também a relação com o rural. Há essa preocupação aqui na cidade de Campinas? Não, sem dúvida, porque é o seguinte, né? A casa tem avaliado, inclusive, né, e aprovou recentemente por maioria projetos que facilitam essa expansão urbana. Então, a mensagem que vem dessa questão dos eventos climáticos extremos e de autoridades, pesquisadores, né, que atuam na área, da ciência inclusive, é o seguinte: mudem a postura. Mudem a postura. Então, nós não podemos mais pensar naquela ideia de vamos expandindo, né, porque já há dispositivos legais que protegem essas áreas verdes, que preservam, enfim. É verdade que os debates dizem assim, olha, a expansão urbana vai garantir que num empreendimento tenha pelo menos 30% de áreas impermeáveis, né? Ou melhor, permeáveis, né? Mas isso, e os 70% que serão impermeáveis. Então isso vai expandindo a ideia da impermeabilização do solo, quando a ciência tem recomendado regredir nisso, fazer com que o solo possa absorver parte das chuvaradas extremas. Isso vai ajudar a conter a ideia do alagamento, das inundações, e vai ajudar, inclusive, a abastecer o lençol freático com água limpa, água que pode ser consumida. Então, é esse o debate que nós temos trazido, né? E sem contar que cidades como Campinas, que tem vazios urbanos, grandes vazios urbanos, os pesquisadores estimam que se a cidade de Campinas utilizasse os seus vazios urbanos, que já conta com infraestrutura de água, esgoto, transporte, daria para alojar mais de 300 mil pessoas, portanto, daria conta da demanda habitacional que nós temos na cidade. E nós preservaríamos esse rural não só para o plantio de alimentos,
mas também para preservação ambiental, para contenções nessas ondas de calor que nós temos relatos aí nos últimos 30 anos. A temperatura média em Campinas subiu mais de 1 grau, né? Sim. Então nós precisamos reverter. Portanto, é um chamado a uma mudança de consciência, uma mudança de atuação para todos os setores. Eu acho que é uma questão levantada por ativistas, nós trazemos aqui nos debates, os cientistas trazem, os pesquisadores, os ambientalistas, mas que demanda uma mudança nesse olhar para todo mundo. E não é uma mudança assim paliativa, né? A ideia de que eu acrescento um nome sustentável à minha obra, ao meu empreendimento e estou resolvendo o problema. E nem para o futuro, né? Tem que Pois ser para agora. É agora, é agora. A década está aí, é uma década decisiva. Vereador, na sua resposta, quando você citou a questão do solo, de ser mais permeável, o senhor protocolou um projeto de lei para tornar obrigatório aqui no município de Campinas a adoção de mecanismos sustentáveis de gestão de águas pluviais para fim de controle de enchentes e alagamentos, que é conhecido como Cidade Esponja. Como que seria esse projeto na prática? Então, a ideia é o seguinte, né, que a adoção do conceito demandaria mudanças, por exemplo, estruturais, que pensasse em como ampliar essas áreas permeáveis, né, para absorção de água, uma política de indução, por exemplo, de reversão de impermeabilização do solo, por exemplo, estimular uma família, uma pequena propriedade, aí, um imóvel habitacional, a abrir um espaço para um jardim, fazer o plantio de uma árvore, enfim, iniciativas de reversão disso. E o próprio governo adotar em áreas públicas uma arquitetura, por exemplo, de uma praça, que pudesse conter locais para captação de parte dessa água, que poderia ser locais, inclusive, nós temos aí as academias da terceira idade, nós temos os brinquedos infantis aí nas praças, isso poderia estar nesse local, porque a ideia não é alagar e criar necessariamente lagos, mas a ideia é que absorva uma parte dessa água e essa água lentamente seja drenada para o subsolo. Portanto, poderia ser uma área gramada, enfim, onde isso ocorreria. Da mesma forma, uma mudança da política urbana de drenagem, exigindo que novos loteamentos, né, pudessem contar com mais jardins de chuva, pudessem contar com equipamentos do tipo de uma caixa, de um bueiro mais ampla, para lentamente esse escoamento absorver uma quantidade de água e lentamente depois isso ir sendo escoado. É evidente que essa água não ficaria permanentemente ali. A adoção por grandes prédios de reservatórios para absorção das águas pluviais para um uso alternativo ali, para lavar os espaços, para regar uma planta, enfim, regar uma horta ou coisas desse tipo, né? Então essa política, o que adotou o conceito, depois amplia isso para outras situações. Ou até grandes áreas, como por exemplo, pensa-se agora, é uma questão que tem sido adotada muito no Brasil, nos piscinões. Sim. Só que os piscinões, né, lembrando que em São Paulo, eles são imensos e são áreas impermeabilizadas. É possível pensar uma tecnologia em que essas áreas dos piscinões sejam permeáveis? Enfim, é necessário a ideia de nós provocarmos isso. E é evidente que esse conceito, ele mobiliza o poder público, porque nós precisamos de política de Estado, mas mobiliza a sociedade também, né? Claro. Porque a sociedade, com políticas de indução, ela vai estar preocupada em ajudar nisso, né?
Essa política entrando em vigor das cidades esponjas, com essas ações que foram citadas há pouco, para a população, pode melhorar a qualidade da água, melhorar a distribuição e até as áreas verdes na cidade? Não, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvidas, porque é o seguinte, né? Você tem uma situação, isso tem impacto já comprovado pela ciência de redução de ilhas de calor, redução do impacto desse aguaceiro todo em locais de fundo de vale, estímulo inclusive as pessoas a conviverem mais com o meio ambiente, conviverem mais com a sua com áreas aí de jardins, enfim, é, a ideia da destinação mais adequada dos seus resíduos, porque isso vai gerando, né, uma consciência também de cuidado que é coletivo. Existe a expectativa que este projeto seja discutido em plenário? Não, sem dúvida, né? Eu acho assim que o alerta não precisa nem vir a partir das nossas justificativas, né? Mas o alerta ele está dado. E a obrigação é, é compartilhada, vamos dizer assim, entre todos, independente assim da posição política e ideológica, né? Nós precisamos atuar, ouvindo a ciência, ouvindo quem está pesquisando nessa área, ouvindo a população, envolvendo essas pessoas, né? E fazendo a nossa parte aqui, né? Transformando isso em legislação, enfim, né? Para ajudar nessa mudança. O vereador Paulo Búfalo está em pauta hoje. Nós estamos abordando aqui o trabalho que tem sido realizado pelo parlamentar. Eu falei na minha abertura que até o dia desta gravação o senhor já protocolou 81 indicações. E uma delas aqui eu puxei porque ela tem a ver com transporte, mas tem a ver com saúde também, porque o senhor solicitou ao Poder Executivo um transporte gratuito que interligue diretamente hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde, laboratórios públicos aqui do município de Campinas. Como é que é essa iniciativa e qual que é essa necessidade? Olha, Gabriel, nós começamos a receber assim da comunidade, né, reclamações, mas também sugestões, né? E essa sugestão veio lá de uma pessoa que precisou usar o serviço do centro de saúde lá na Vila Padre Anchieta e depois tinha que fazer um exame no laboratório municipal lá no Ouro Verde, né, dentro do Hospital Ouro Verde. E aí nós percebemos o seguinte, de fato, essa ideia do deslocamento de 2, 3 ônibus, além de custoso para a população, né, também é mais um sofrimento ainda para quem já está ali sofrendo, às vezes acometido por algum tipo de doença, enfim, né, uma questão de saúde, as dificuldades que estão enfrentando no atendimento local e esse deslocamento acaba sendo mais um problema. Então, como isso não pode ser feito por lei, eu não posso criar uma estrutura desse tipo através de uma lei da Câmara, esse é um tipo de situação que já cairia numa inconstitucionalidade, nós fizemos então essa indicação. A ideia é que pudéssemos ter, evidente que a partir de uma análise, né, das origens e destino dos centros de saúde, dos equipamentos, onde mais necessita esse deslocamento, e se implementasse um serviço semelhante ao que ocorre, por exemplo, com o Pai Serviços, quando as pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência chama o serviço para poder fazer o atendimento, ou até, dependendo da análise, é um debate que nós queremos fazer e contribuir inclusive, algo que possa ser circular, né? Que as pessoas saibam, por exemplo, o horário que vai, nesse caso, por exemplo, um transporte que passaria em determinado horário pela Vila Padre Anchieta, né, o distrito de Nova Aparecida, e fosse até o distrito do Ouro Verde, mais em particular até o laboratório. Então, talvez a definição de uma linha permanente, circular. Então, nós fizemos a indicação
para colocar a demanda, né, trazida por essa pessoa, e nós pretendemos que isso gere um debate para a resolução do problema. O senhor diz que isso é custoso para as pessoas, muitas vezes pegar 2, 3 ônibus. Passando para o outro lado, o senhor entende que o Poder Executivo, a Prefeitura, conseguiria arcar, mesmo sendo uma indicação, não um projeto de lei? A Prefeitura tem condição de arcar com isso? Não, eu avalio que sim. Eu avalio que sim, ajustando evidente, né? A Prefeitura paga hoje, além da própria tarifa direta ao que as pessoas pagam na catraca, vamos dizer assim, do ônibus, é um termo antigo, a prefeitura ainda passa um subsídio anual de 135 milhões agora em 2024 para as empresas, justamente para, segundo o que é discutido até hoje, né, para cumprir com essas questões de gratuidades, enfim. Até eu acho que tem um certo exagero nisso, por exemplo, na gratuidade de pessoas idosas, que é uma questão constitucional e que, no meu ponto de vista, já há decisão judicial dizendo isso. Nem as empresas deveriam pleitear e nem a prefeitura remunerar, mas dizem que remunera essa gratuidade da pessoa idosa, um direito constitucional, né? Então, eu acho que precisa entrar nesse contexto de discussão, inclusive, se não a própria prefeitura, a partir de iniciativas, eu até me comprometo a tentar mobilizar, de repente, um deputado, enfim, que possa apresentar uma emenda da União ou pensarmos uma emenda impositiva da compra de um transporte coletivo, né, acessível, enfim, preparado para fazer isso, que fizesse esse circuito aí, vamos dizer, entre os equipamentos de saúde. Vereador, por falar em transporte público, o senhor quer abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o transporte público aqui na cidade de Campinas. O que o senhor deseja descobrir ou o que está acontecendo aqui na cidade? Veja só, há mais de uma década, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recomenda à Prefeitura que realize uma nova concessão do transporte. A Prefeitura tem tido muita dificuldade com isso, houve uma tentativa recente que no momento da abertura ali de envelopes, enfim, de um processo de tentativa de licitação, deu um vazio, né? As empresas não apareceram. Mas isso, no meu ponto de vista, tem a ver também com o tipo de relação estabelecido entre o executivo e essas empresas, né? Eu acho que a prefeitura ela precisa ter um controle tarifário mais rigoroso do número de passageiros, por exemplo, antes de fazer essa remuneração. Isso, inclusive, é criticado pelo Tribunal de Contas, eu não estou trazendo aqui nenhuma questão nova. E mais recentemente nós tivemos uma denúncia do Ministério Público de indícios de lavagem de dinheiro, em poucas linhas aqui, mas de lavagem de dinheiro do crime organizado em linhas do transporte coletivo da cidade de Campinas. Isso está na concessão. Não importa se é 2 linhas, se é uma linha, enfim, isso está ali no bloco da concessão, né? Está no bloco do contrato. E aí a população de Campinas, ela paga uma das tarifas mais caras do Brasil, além do subsídio que eu citei, paga e o transporte é precário. Mesmo numa situação, essa linha aqui ou aquela tem ônibus novos, né, com equipamentos, enfim. Chega no final de semana e feriado, cadê os ônibus? Nem o novo, nem o velho. E aí a população, ela é tratada assim, se você vai trabalhar, se você vai ter uma obrigação profissional, você tem o transporte. De má qualidade, mas tem o transporte. Aí vai visitar o parente, o amigo, tal. Cadê o transporte? Ou tem uma intercorrência mesmo de saúde, demora horas, enfim, para vir, né, ou para ter acesso, quando tem. Então tudo isso, Gabriel, me provocou, já não é a primeira vez, eu já tentei num outro momento, mas a expectativa é que agora,
com toda essa situação, o Legislativo assinasse. Infelizmente, eu preciso de 11 assinaturas, mas só tenho 7. Então, o que eu estou fazendo é mobilizar, inclusive, a população a entrar nas nossas redes sociais, enfim, e tem lá um espaço para assinar, um abaixo-assinado que eu quero utilizar para cobrar, para fazer a cobrança, para provocar aqui os vereadores, né, dizendo, ó, a população quer isso. E, portanto, é essa questão em torno desse requerimento da CPI do transporte. Tá certo. Vereador, restando 5 minutos para o término do nosso programa, passa rápido, vamos viu? lá, Mas passa rápido. mas tem mais um tema que eu quero abordar com o senhor, que está na área da educação, porque o senhor protocolou um projeto de lei para tornar obrigatório, em caso de adoção ao programa da Escola Cívico-Militar na rede pública de ensino municipal, a disponibilização de escolas regulares no mesmo território, nos termos da Lei de Diretrizes e Base da Educação. Qual que é a sua preocupação? Bom, a preocupação, Gabriel, é o seguinte, que esse tema da escola cívico-militar é um tema estritamente ideológico, que se insere no Brasil no contexto dessa polarização política, né? E dessa disseminação da política do ódio, da violência como centro de tudo. Então imagina-se que uma disciplina militar mudaria a qualidade da educação, porque escolas militares têm um bom desempenho nas avaliações nacionais e internacionais, o que não é verdade. Eu sou professor de uma escola pública ligada ao Centro Paula Souza, e nós temos várias escolas cujo desempenho é muito mais elevado do que as escolas militares. Então não tem a ver com a disciplina rigorosa militar para poder mudar essa situação. Outra questão é o desrespeito que isso significa com os trabalhadores da educação. A questão da educação é uma questão pedagógica, uma questão de democracia, uma questão de respeito à pluralidade e, portanto, nós contestamos a possibilidade de tê-la, né, ter essas escolas cívico-militares, derrotamos isso nacionalmente, inclusive recente, né, em 2022, e agora nós estamos novamente com esse fantasma aqui no estado de São Paulo. Então, como eles próprios, para ganhar, né, a ideia, com essa ideia, para ganharem a população, dizem o seguinte: a pessoa não é obrigada a matricular, só se quiser matricular. Como a LDB diz o seguinte, a pessoa tem o direito de estudar na escola mais próxima à sua casa, se eventualmente essa escola transformar-se em escola cívico-militar, para garantir esse critério constitucional e da LDB, é preciso ter uma outra escola que não seja, não tenha militares, não seja uma escola militarizada para que ele estude no mesmo local. Senão automaticamente ela poderia estudar nessa escola. Pois é, senão ou ela teria a obrigação de estudar nessa ou iria para uma escola muito distante, como vem ocorrendo muito no estado de São Paulo. Então, esse dispositivo, eu quero que ele esteja na cidade de Campinas, seja garantido, mas mais que isso, né, ele chama a atenção para dizer que a questão da educação pública é uma questão de democracia, uma questão pedagógica, de respeito à escola plural, democrática, enfim, e isso precisa ser levado em atenção. E nós, professores, professoras, nós precisamos ter as condições, né, de trabalho digno e a formação necessária e as condições de trabalho para poder garantir educação de qualidade aí para a população. Educação é uma questão de educadores, é uma questão de ampla participação. Portanto, os militares eles podem participar até onde vai essa possibilidade para toda a população, não dentro da escola, porque a escola não é quartel, né? Isso tem que ser levado em consideração. E tem uma questão financeira disso, que é o recurso da educação sendo utilizada
sendo utilizado para poder pagar militar que está aí aposentado. Eu entendo que vocês precisem aí de salários dignos, né? Mas não é tirando o recurso da educação para fazer isso. É o seu governante respeitando essa condição e mudando a sua condição aí salarial, né? Entende que este ano teremos mais debates sobre este assunto? Ah, sem dúvida. Isso vai estar na pauta porque nós estamos chamando os educadores a fazerem esse debate, né? E tem o setor que não, esse setor ideológico aí do país não para de produzir essas pautas, né, que estimulam aí, né, uma base importante deles. Vereador Paulo Búfalo, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, contar um pouquinho o trabalho que tem sido realizado para quem está nos acompanhando. Ficaram alguns assuntos aqui ainda, então eu faço um novo convite para você retornar até aqui ao nosso Em Pauta para poder continuar falando sobre o trabalho desenvolvido, sobre o trabalho do Legislativo, dos parlamentares para a nossa população, para quem está nos acompanhando. Gabriel, que agradeço você, a equipe da TV Câmara, né, que está nos acompanhando, e a iniciativa de nós darmos aí a participação, né, participar a população, a sociedade daquilo que nós estamos desenvolvendo aqui. Isso faz parte do processo democrático. E eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.